muito a estar aqui. Uma nota inicial era éramos para ter connosco também a Palmira Martins, que é a nossa assistente social, que eu digo que é basicamente um tanque de guerra com um paralelo, porque ela é responsável por grande parte do que acontece. Ela, infelizmente, hoje não pode estar, mas vou tentar representá-la o melhor possível. Bom, a RD Portugal, eu vou fazer duas apresentações rápidas. Uma do que é a RD Portugal tem feito nestes últimos 4 anos, dia 29 faz 4 anos, e depois vou-vos falar sobre o plano das doenças raras e porque é que é tão importante nós apresentarmos o plano e qual é o papel que pode ter. Vou tentar ser rápido, mas se tiverem perguntas, interrompam à vontade. Quer ver? Não? O que é que nós criamos a RD Portugal? Nós, basicamente, as doenças raras, de uma forma geral, não tinham voz. As associações de doentes, nós ouvíamos muito que o doente está no centro, etc. Está melhor agora? Sim? Nós ouvíamos muitas vezes ouvir que os doentes estavam no centro. Mas, na realidade, muitas vezes não era bem no centro, ou quando era no centro, era tipo no centro da rotunda e andavam todos ali à volta e não nos passavam um cartão. Não nos ouviam, ou pelo menos ouviam, mas depois não faziam muito aquilo que nós queríamos. Então, nós precisávamos ter voz. Por outro lado, nós precisávamos que as associações de doentes, de uma forma geral, falassem umas com as outras, trabalhassem projetos que tivessem objetivos comuns. Porque nós pedirmos um apoio a uma empresa qualquer para uma resposta, depois vamos ter muitas empresas muitas associações a querer fazer a mesma coisa. E se nós nos juntarmos, somos muito mais eficazes no resultado final. A terceira característica do porquê que nós precisávamos de fazer isso tinha a ver com a literacia. Nós precisávamos de aumentar a literacia de todos nós, da sociedade portuguesa, das pessoas que estão ligadas às associações doentes e que vivem com uma doença crónica, em particular com uma doença rara, mas também aos profissionais de saúde. Nós estamos a falar de 8.000 doenças raras. Algumas dos profissionais que aqui estão, se falarem com eles sobre neurofibromatose, eles sabem bastante. Mas se lhes falarem noutras doenças também raras, não é incomum, isto é mais do que normal, que também não saibam logo ali à partida conseguirmos dar respostas. Portanto, nós precisamos que, de alguma forma, eu tive o gosto de trocar umas palavras com Andreia, não, com a Ângela. As minhas desculpas, que eu já troquei 3 vezes. Exato, com a Ângela. E tentei meter um bocadinho uma cunha para ver se ela escolhia medicina geral e familiar, mas será uma decisão completamente dela. Mas eu gostava que fosse, porquê? Porque nós precisamos muito, muito, muito de medicina geral e familiar, porque são eles que fazem o acompanhamento inicial e que depois podem disputar o acesso a exames mais especializados para conseguirmos o diagnóstico mais cedo do que mais tarde. Okay? E a literacia é muito importante neste aspecto. Depois, nós precisávamos de ter mais ensaios clínicos em Portugal, de uma forma geral, mas muito mais em particular das doenças raras. Agora, nós tínhamos que começar a construir, ou ajudar a construir, ou até incentivar a construção da base. Isto é, não era começar pelo telhado como nós fizemos em 2021, em que construímos um portal para os ensaios clínicos, chama-se portugalclinicaltrials.com, mas não tínhamos a base. Isto é, nós não tínhamos um registro nacional de dados de saúde para podermos saber quantas pessoas com NF1 existem em Portugal. Nós tínhamos que ir perguntar a todos os hospitais para conseguirmos saber quem são as pessoas, onde é que elas estão, e se depois, eventualmente, caem numa coorte, se caem na possibilidade de participarem num determinado ensaio. Portanto, nós precisávamos de mais, mas também precisávamos de influenciar. E isto nós fizemos com a ajuda das outras associações de doenças mais comuns. Mas foi muito importante. Depois, por último, nós precisávamos de ter mais controle sobre os nossos dados. Os dados são nossos.
mas na realidade ninguém nos ligava nenhuma e faziam de conta que os dados pertenciam aos hospitais, pertenciam aos profissionais de saúde, pertenciam às empresas, estavam numas folhas de Excel. Esqueciam-se, por exemplo, se um computador for roubado, está na bagageira de um carro e for roubado e os dados que lá estiverem forem copiados por alguém, esse alguém vai poder ter muito mais, ou melhor, quem ficar com os dados pode fazer um uso que não é exatamente aquele que nós gostaríamos que tivesse. E, portanto, isto nós precisávamos trabalhar. Quando nós começamos a criar a Herdia Portugal, tínhamos que também passar uma mensagem de que era importante trabalharmos em conjunto, escolhermos outras associações com quem podíamos montar projetos conjuntos, etc. Então, esta imagem traduz um bocado o R, o D e o P de linhas diferentes, mas que nós podemos mudar de linha e que podemos ter mais. Já aqui, nas reticências, significa que podemos acrescentar outras mais estações com mais associações. Portanto, cada um destes nomes é uma associação. E aquilo que nos une são estas 49 associações, aqui estão só metade, o trato está aqui, e queria só fazer uma ressalva. Todas elas são associações de doentes, 46, e há 3 que não são. E porquê é que elas estão aqui? Primeiro, esta associação que está aqui, a PFARN, não sei... Ok. Certo. E, portanto, a PFARN, que está ali em cima, é uma associação de investigação e desenvolvimento. Isto é, não é uma associação de doentes, embora eles colaborem muito com as associações de doentes, com os doentes com a anemia de Fanconi, mas é uma associação de investigadores e pode fazer parte da Herdia Portugal. E outras que queiram também podem fazer parte. Pois aqui embaixo está uma outra, que é a USFAN. A USFAN é a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar. Isto é feita de profissionais. E porquê? Porque nós trabalhamos bastante em conjunto para falar exatamente com os profissionais que estão nos cuidados primários, para os alertar da importância que têm os cuidados primários para encontrarem aquilo que não é óbvio, que não é a pessoa está rouca, tem ali um problema de cordas vocais, ou está tem uma gripe, tem isto e aquilo. E, portanto, olhar para aqueles sintomas que não são óbvios e fazer perguntas diferentes. Ele tem estado a fazer um trabalho absolutamente excepcional. A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar tem agora uma campanha exatamente a apontar para aquilo que não é óbvio. E essa é uma campanha muito, muito interessante. E, por último, queria só mencionar esta associação aqui, que é dos aconselhadores médicos. As associações de doentes, as doenças raras são, na grande maioria, fala-se em cerca de 80%, de origem genética. E muitas das vezes nós precisamos destes profissionais, que, por sinal, ainda não estão reconhecidos em Portugal, que nos ajudem a falar com as famílias para fazer esse aconselhamento, que às vezes é importante para as ajudar a perceber exatamente o potencial do problema que temos pela frente. Okay? E, portanto, estas são as nossas associadas. Como é que nós fizemos isto? Nós fizemos com dois eixos. Por um lado, os eventos, e são 4, e por outro lado, os projetos. E neste momento já são mais do que 5. Mas, essencialmente, os eventos são estes. O Dia Mundial, que eu espero que todos saibam qual é que é. Alguém não sabe? É o último dia do mês de fevereiro. É o dia mais raro do ano. Daqui a um ano, se a Elizabeth me voltar a convidar, volto a perguntar e essa pessoa já não tem desculpa, vou dizer que não sabe. E depois temos o aniversário, que vai ser este mês, vai ser no dia 29. Aliás, o que nós fizemos desde 2021 passamos a utilizar o dia 29, de todos os meses, como um dia especial, para reunirmos as associações com doenças raras e os associados das associações para uma conversa ao dia 29 às 19 horas, por Zoom, por reunião digital. Para quê? Para podermos conversar sobre aquilo que aconteceu nesse mês e o que vai acontecer no mês seguinte, para todos os meses falarmos de doenças raras. Se nós fizermos isto, o que acontece é que estamos a dar eco às associações mais pequeninas.
aquelas que não se ouve falar delas a não ser no mês de fevereiro ou no dia especial, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Nós precisamos que todas elas tenham a informação partilhada durante o resto do ano e que demos voz aos eventos que fazem, às corridas, às caminhadas, aos almoços, aos encontros, tudo isso. E só fazemos isso e aumentamos essa voz se todos falarmos de todas. Pois, perdão, Conselho Científico, que é uma vez por ano, mas durante o ano nós constituímos um Conselho Científico com especialistas em doenças raras, mas não só médicos, também outros profissionais de saúde, também comunicadores, pessoas que sabem escrever de maneira que, quando se escreve, se atinge melhor o público-alvo, e que são, na grande maioria, são jornalistas. Também juristas, não é? Porque precisamos que eles nos ajudem a interpretar a lei, porque às vezes aquilo não é muito fácil para pessoas de outras profissões, não é? E depois também as associações de doentes têm que estar lá, porque esses são os especialistas do dia-a-dia e que têm que lá estar para explicar que aquilo não vai funcionar, ou aquilo funcionaria melhor desta forma. E por último, e acontece normalmente em novembro, vai acontecer este ano, já vou falar mais uma nota sobre isso, e por último, dia 3 de dezembro, que é o dia da deficiência. Porquê? Porque grande parte das doenças raras geram deficiência. Projetos são 5, ou em 5 grandes pilares. E porquê 5 grandes pilares? Porque as doenças raras não afetam apenas e só a saúde e a segurança social. Não, afetam muito mais. Então nós começamos primeiro com a educação. Na educação, o que é que nós fizemos? Nós temos um projeto que chamamos Informar Sem Dramatizar e que vai às escolas dos 3 aos 18 anos. Temos um programa que está desenhado, está aprovado pelo Ministério da Saúde, está aprovado pelo Ministério da Educação. Os conteúdos e a adequabilidade dos conteúdos pelas idades, não é? Não vamos falar sobre doenças raras com os meninos de 3 aos 5 anos, da mesma forma que vamos falar dos 14, um jovem com 14, 15 ou 18 anos. Não é? Temos que adaptar isto, e isto foi feito e está aprovado pelo Ministério. O impacto que isto teve, nós já estivemos em mais de 75 escolas, mais de 7.500 alunos. Se nós pensarmos que só existe cada família em cada escola, seriam 7.500 famílias. Claro que não é exatamente assim, temos vários irmãos que estão na mesma escola, mas o objetivo principal deste projeto é falar sobre doenças raras, é fazer com que se façam conversas depois em casa, em ambientes mais informais, sobre doenças raras. Nós já soubemos de histórias que surgiram depois de diagnósticos sobre doenças raras de pessoas que não tinham a mínima ideia que que poderiam ter alguma coisa a ver. Nós tivemos uma professora que, por causa do projeto, depois teve mais um conjunto de discussões na família e chegaram à conclusão que realmente havia ali um problema de hereditariedade de cancro da mama. E foram fazer um conjunto de testes. E realmente há. Okay? Tivemos uma outra situação de uma outra professora com ainda não tem um diagnóstico. É daquelas pessoas que ainda não conseguiu. Sabe que é raro, mas ainda não sabe qual. E nós não podemos. Isto só foi disputado exatamente porque se começou a falar disto e eles foram falar com a Medicina Geral e Familiar, que é onde tudo normalmente começa. Roadshow no pilar da saúde. O que é que nós fazemos? Nós pedimos aos conselhos de administração que nos recebam. E a gente vai lá e explica-lhes porque é que estamos a fazer este trabalho. Nós queremos reduzir o tempo de diagnóstico. Não podemos continuar a ter diagnósticos tão compridos, porque há crianças que desde que nascem e os pais começam a dizer há aqui qualquer coisa, e eles dizem, sim, mas olha, nós vamos tentar isto, e depois vamos tentar aquilo, mas não fazem uma coisa com mais profissionais. E não estou a dizer que está certo ou errado, o que estou a dizer é que muitas destas crianças, porque há uma longevidade, uma esperança de vida de 5 anos, por vezes nem sequer chegam a ter diagnóstico. E isto não pode acontecer. Precisamos melhorar isso. Estamos a fazer isso não por iniciativa nossa, mas porque estamos a colaborar também com a Eurordis, que é a Organização Europeia para isto.
O segundo passo deste projeto, qual é? É que nós, depois disso, pedimos ao Conselho de Administração que nos explique como é que faz o percurso de cuidados integrados com estas famílias. E o que acontece é que, normalmente, depois também acontece o terceiro passo, que é nós vamos lá, é a própria administração do hospital, ou da ULS, que marca uma sessão com os profissionais de saúde que lá trabalham, e fazemos uma sessão com uma atividade para os profissionais. E esta sensibilização com os profissionais traz uns resultados absolutamente magníficos. Okay? E isto aumenta claramente a sensibilização daqueles profissionais para a questão das doenças raras, que para muitos deles está completamente alheia ao seu dia-a-dia. Okay? Já estivemos em 13 ULS, são 39, mais 3 IPOs, mas vamos lá chegar. Porquê? Porque é que nas escolas estamos a andar mais rápido? Nas escolas nós fazemos isto com os professores, por Zoom, e nas ULS nós temos que ir lá pelo menos 2 vezes a cada uma delas, e fisicamente, porque é muito mais eficaz se formos fisicamente, presencialmente. Depois, este é uma fotografia do plano das pessoas que participaram no plano, algumas das pessoas que participaram, estamos a falar de dezenas de pessoas que participaram no plano das doenças raras, que foi entregue à Secretaria de Estado este mês. Eu vou voltar a este assunto aqui mais um bocadinho. Depois, na área social, e eu vou falar, quer não quer, dou-te um pouquinho mais à frente, quando falar dos projetos. Não, vou falar agora. O Cuidar Raro, os 2 principais projetos que nós temos são aquele das escolas e este. Okay? E porquê? Porque são aqueles que estão a ter mais impacto com as famílias. Este projeto foi um projeto que nasceu da necessidade dos contactos que nós fomos recebendo. E quando eu falo da Palmira, estou... Ok. Ela é realmente absoluta, é realmente uma máquina. Para abrir a garrafa. Este projeto nasceu da cabeça dela, que é para os cuidadores informais. Muitos dos cuidadores informais estão exaustos. E o que este projeto faz é encontrar um cuidador formal que se candidate para substituir. Depois está a correr mal. Para substituir, normalmente não acontece isto, mas enfim, deve ter sido o arroz de pão. Sim. Para substituir o cuidador informal. Okay? E porquê que tem funcionado este projeto e não tem, e outras iniciativas, nomeadamente nos municípios, não funciona tão bem? Porque este projeto tem uma particularidade. É que nós fazemos o match entre as necessidades do cuidador informal e as capacidades do cuidador formal. E antes disto acontecer, nós fazemos visitas à família, para ver se aquele cuidador formal se adapta àquela família. Não é apenas um voluntário, é uma pessoa que se tem que adaptar àquela necessidade. Dou-vos um exemplo muito simples. Imaginem que não é uma criança, imaginem que é uma senhora com 70 anos, que está acamada. Para pôr um exemplo destes. E a pessoa que vai fazer este apoio e esta substituição é um enfermeiro, homem, com 40 anos. Aquele enfermeiro, naquela casa, não é enfermeiro. É um voluntário que vai ali ajudar. E, portanto, aquela senhora com 70 ou 80 anos não vai olhar para ele como se estivesse no hospital. E provavelmente não se vai adaptar. Isto acontecendo só uma ou 2 vezes, não, uma vez, em 15 famílias, que foi o resultado até agora. E o projeto começou com uma candidatura à Caixa Social, que é da Caixa de Depósitos, no primeiro ano. No segundo ano, portanto, nós no ano passado tivemos um resultado de 15 famílias, conseguimos ajudar 15 pessoas, 15 cuidadores, em que alguns dos exemplos das respostas que temos foi:
Palmeira, eu consegui ir ao cinema com o meu outro filho. Eu consegui ir jantar com o meu marido. Houve uma senhora que disse, eu consegui dormir 2 horas. Portanto, os cuidadores estão... E uma das coisas que acontecia, e que tentamos que não volte, isto é, pelo menos mitigar o mais possível, é que aquela pessoa que vai descansar, vai ao cabeleireiro, não vai ao cabeleireiro, e antes de sair, ainda volta atrás para ver se a adaptação foi boa. Nós estamos a tentar que isto agora alargue. No ano passado foram 15 famílias. Entretanto, ganhamos o BPI Capacitar. Foram por cerca de 30 mil euros. E em vez de nós pegarmos e dizermos, ok, com 30 mil euros nós vamos passar de 15 para 30. O que é que nós fizemos? A proposta do próprio BPI foi pegarmos nesse dinheiro e fazermos uma candidatura europeia e acabamos de ganhar, acabamos de receber a informação, vamos receber 60 mil. Ora, os 30 mil passaram para 90, o que significa que vamos conseguir ajudar mais pessoas. Okay? O grande objetivo de qualquer um destes projetos é recolher evidência para depois ir negociar com os governos, com as várias áreas. Okay? E nós dizermos, isto funciona. Nós temos um plano de, num futuro próximo, conseguirmos apresentar ao governo um plano de tirar pessoas dos hospitais que estão nos hospitais em internamento social. Porquê? Porque as famílias não os conseguem receber e num hospital eles custam muito dinheiro. 1.500, 2.000 euros por dia. Quando uma situação destas pode ser muito mais barata para o Estado e muito mais humana para aquela família se esta pessoa tiver condições para estar num outro sítio, por exemplo, em casa. Mas temos que criar condições. Portanto, este é talvez o projeto mais bonito que nós temos. Não será com um impacto tão grande quanto gostaríamos, mas é talvez dos projetos mais bonitos que nós temos. Ciência. Nós criamos o Conselho Científico, como vos disse, e temos, no primeiro ano, falamos com os conselheiros, com as pessoas que fomos convidando para o Conselho Científico, para definirmos uma prioridade para as doenças raras em Portugal. Falando com as associações todas, falando com os profissionais que nos estavam a ajudar, definir as prioridades. No segundo ano, fomos desenhar um plano sobre aquilo que nós queríamos para os centros de referência, os centros de especialização para as doenças raras, e que tinham também a ligação às redes europeias de referência, isto é, as doenças raras em Portugal não trabalham sozinhas, trabalham ligadas a outros especialistas no resto da Europa e no resto do mundo. E então, essas são as redes europeias e com as quais nós temos essa ligação e temos estado a fazer esse trabalho. Do segundo ano, nós percebemos que podíamos fazer chamados papers, chamadas publicações científicas, e este teve uma publicação, e no ano passado fizemos um outro. Em 2022, nós perguntamos à Direção-Geral da Saúde, que é responsável por publicar as normas sobre as várias coisas no país, na saúde. Existe uma norma para a obesidade, existe uma norma para a diabetes, existe uma norma para a doença mental, etc, etc, etc. Mas não existia para as doenças raras. Então, em 2022, nós perguntámos à DGS, olha, e para as doenças raras? Não se preocupem que a gente vai tratar disso. Em 2023, ainda não existia, e a gente perguntou, não se preocupem que a gente vai tratar disso. Em 2024 acabou-se a paciência, fizemos um encontro com base neste tema, e agora em abril, depois pedimos a um conjunto de pessoas que nos ajudam a escrever aquilo tal qual é o necessário e tal qual é esperado pela DGS, e fomos em abril entregar ao subdiretor-geral da DGS. Não é? Isso está aqui. Temos uma fotografia que é para pôr na internet, que é para não haver dúvidas, porque depois a seguir começa um trabalho que é, agora já está. E agora já está. E agora já está. E não vamos largar enquanto não tivermos a norma cá fora. Não se esqueçam do e agora já está, que eu voltei a ele. 40, são mais de 40, neste momento são quase 50 especialistas que estão a colaborar connosco em regime absolutamente pro bono. Ainda no Conselho Científico nós tivemos um relatório, aliás, perdão, um paper
foi publicado, cujo abstract foi publicado no Orphanet, e neste momento vamos ter todo o documento publicado. E tivemos este aqui, mais ou menos a meio, é um póster que ganhou um prémio no encontro de maio do ano passado, em 2024, por fazer o resumo do trabalho que fizemos sobre a necessidade dos centros de referência e a ligação às redes europeias de referência. Foi premiado. O último pilar é o pilar da transição digital, isto é, isto tem andado a saltar de uns ministérios para outros, mas nós precisávamos de trabalhar a transição digital para nos ligarmos de uma forma mais rápida, as várias associações e as várias pessoas das várias associações. Para quê? Para que imaginem que aqui há uma pessoa que é a primeira vez que aqui vem e precisa disto para estacionamento, porque lhe vai facilitar a vida. Precisa de antecipar uma junta médica. Precisa de transporte para ir a uma consulta porque não tem como fazê-lo, ou não tem como fazer, e precisa de ajuda. E isto só é possível se nós estivermos a falar todos uns com os outros e conseguirmos perceber a quem podemos escrever ou a quem podemos perguntar. E isso nós estamos a fazer com a transição digital. E para fazermos isto e começarmos a convencer as associações de que podíamos fazer isto e era bom para todas, começamos por trabalhar a comunicação, isto é, aumentar o impacto quando uma associação tem um evento. Em vez de ser um evento daquela associação, ela diz-nos, e nós pedimos às outras todas que publiquem nas suas redes sociais, isto vai acontecer. E pode haver uma pessoa que nunca tenha ouvido falar da Associação da Neurofibromatose, que vai ler alguns não sei aonde, e diz, olha, se calhar pode ser interessante. Eu já tentei ver se havia, mas ainda não estava bem convencido do que é que podia fazer uma associação para mim, se calhar vou lá. E isto acontece, tem acontecido ao longo do tempo, e esta comunicação transversal tem ajudado nesse sentido. Depois, temos andado a fazer com as outras associações um trabalho, isto começou em 2019, começou a ter resultados em 2021 para nós criarmos um registro nacional de dados de saúde. Todos nós temos um cartão de cidadão. No caso, a minha esposa não tem ainda o cartão de cidadão, tem um cartão de residente, mas também tem lá um número de SMS. Isso vocês quase todos saberão, se os que sabem o que é isto de ser doente crónico, que os hospitais tinham uma coisa magnífica chamada número de processo hospitalar. Para que era o número de processo hospitalar? Era para a pessoa ser conhecida naquele hospital. Mas se a pessoa quisesse mudar de casa, quisesse mudar de emprego, quisesse mudar de cidade, ia ter um outro hospital, ia ter um outro número de processo hospitalar. Isto significava impedir a portabilidade dos nossos dados. E isto estragou ali a história do número de processo hospitalar. Ajudou não apenas as pessoas que tinham um número de processo hospitalar e as suas famílias a poderem levar os dados, para não terem que levar um pacote de papel debaixo do braço, ou então fazerem um montão de exames numa outra instituição, mas também ajudou os próprios profissionais de saúde, porque quando chegamos a uma nova instituição de saúde do SNS, eles vão conseguir aceder ao nosso histórico. E isso é graças ao RSE único, o Registro de Saúde Eletrónico único. Estes ainda não estão em todos os hospitais, mas vai estar, de acordo com o plano da SPMS, vai estar até o final de agosto em todas as ULS. E já agora eles também vão estar ligados. Nós Portugal, somos um dos 14 países onde isto já está a funcionar. Isto é, se nós formos também a Bruxelas, visitar um familiar, ou algum sítio em Espanha, também já poderemos eles já poderão aceder ao nosso portal com a nossa autorização e poderem aceder, um profissional de saúde poder aceder aos nossos dados. Como é que eu dou controle? Como é que eu controlo isso? Se nós tivermos o registro atualizado, temos um número de telemóvel e o telemóvel vai receber um SMS a dizer assim: esta pessoa está a tentar aceder ao seu registro, permite ou não permite? E ela vai permitir se eu der o código que eu recebi a essa pessoa. Okay? E isto não é rocket science. Só foi rocket science
quando tivemos que explicar àqueles senhores que se não fizessem isso, nós punhamos o Estado português em tribunal. E é muito mais fácil sermos 1000 a pôr o Estado em Portugal, o Estado português em tribunal, do que se for um. E só se conseguia isto trabalhando com as associações todas. Okay? E isto foi conseguido e vamos estar. Eu sei que alguns profissionais de saúde, não sei se é o caso, ou não, mas alguns poderão estar a dizer, mas isso é muito giro, eu poder ir a Bruxelas e ser atendido, mas eu gostava mesmo era de ir ao Santo António e ao São João e haver comunicação de informação e partilha de informação. Vai acontecer, está a ser implementado. Tá? Eu sei que algumas vezes nós poderemos ficar um bocado zangados porque isto já está a funcionar em Bruxelas e ainda não está a funcionar entre Lisboa e Porto. Está a acontecer. Portanto, temos que ser persuasivos, temos que ser pacientes, mas nós já somos pacientes, não é? Ser paciente significa ter muita paciência e persistentes também. Depois, edifício digital. O edifício digital não é um website comum, é um website com inteligência. O que nós estamos a querer fazer é, por exemplo, imaginem que a PNF não tem um website, mas gostava de ter um website. Um site onde estão as coisas todas, informação dos eventos que vão acontecer, a comunicação, as redes sociais, etc. Nós podermos, obviamente podem ter, mas vão ter custos fixos, vão ter que ter segurança naqueles dados, a informação que lá colocam tem que ter alguém que vai olhar para aquilo e vai ter que gerir toda a informação, fazer os backups, aquelas coisas. Se nós tivermos isso num edifício único, quem trata num edifício físico, quem é que trata da limpeza? É cada uma das empresas? Não. Há uma empresa que faz a limpeza ao edifício todo. Há uma empresa que trata dos backups daquela gente toda. Tem um segurança que é pago para todos, um recepcionista que é pago para todos. A gente chega ao recepcionista e diz, eu queria saber sobre NFU. E ele diz, terceiro esquerdo. E aqui diz, apnf.rdportugal.pt. É um bot que vai responder. Mas se eu quiser saber sobre a síndrome de Angelman, pode dizer angel.rdportugal.pt. Isto significa ter em cada um dos pisos, no caso tecnológico, ter o website lá. Né? E ser mais fácil. E a garantia da segurança e a garantia da implementação ser feita de uma forma mais barata e mais simples para todos. Okay? Pois cada um trata do seu website na mesma. Pode lá pôr as notícias, pode lá pôr isso tudo. Mas ser feito de uma forma, isto é, garantir que a segurança dos dados que lá são colocados e que a qualidade da informação que é lá colocada é gerida de uma forma centralizada e mais segura para todos. Tá? Por cima disto, nós surgiu-nos a ideia de que a PNF, a Angel ou a Apela, a Angel é da síndrome de Angelman e a Apela é da esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, todas elas necessitam de apoio informático, de apoio contabilístico, de apoio jurídico, de apoio social, dos vários apoios. E se cada uma delas estiver a pagar a um jurista, para lhes dar apoio durante o ano, podem surgir 3 ou 4 questões, mas depois também precisa de contabilidade e todos os meses precisa de guardar a informação porque precisa de fazer essas declarações e o registro de todas as transações, etc. Mas depois também precisa do apoio social, etc. Então o que é que nós pensamos? Se nós construíssemos uma coisa chamada Serviços Partilhados de Saúde e Solidariedade Social, nós fazíamos isto de uma forma central. E ao fazermos isto de uma forma central, prestávamos serviço às associações. Uma vez mais, estamos a recolher evidência para demonstrar que isto funciona e fica mais barato assim. Em vez de termos uma organização nacional do Estado a entregar, sei lá, 1000 euros a cada uma delas, 300 euros a cada uma delas, 3000 euros a cada uma delas, nós fazemos isto de uma forma centralizada e depois cada uma destas associações, em vez de estar a arranjar 300 euros, 3000 euros para fazer uma campanha, fazer um evento, fazer um congresso, etc., pode fazê-lo, mas não tem que pagar, não tem que dividir entre fazer o congresso e pagar a contabilidade e pagar ao jurista e pagar isto e aquilo. Fazemos isto de uma forma centralizada. Isto também não é rocket science. Nunca foi feito. Por último, todo este trabalho que tem sido desenvolvido culminou com o plano de ação para as doenças raras que vou falar a seguir.
Isto, obviamente, está em curso. Nós fizemos também, em termos de comunicação, nós temos um número nacional. Não podia ser 292, 292, 292, porque isso era um número fixo dos Açores. Tinha que ser um número móvel, não é? Para ser para todos. Então é 916, depois é fácil. 29 de fevereiro, 29 de fevereiro. Tá? Isto surgiu-nos com um conjunto de geneticistas, aliás, uma geneticista que nos deu a ideia, que nos disse que isto era importante estar nos hospitais quando eles dão um diagnóstico de uma família com doença rara. Então isto está disponível para as ULS que queiram, para poder entregar às famílias. Mas também está disponível no novo S-Clínico, isto vai estar disponível, se não existir em papel, o médico pode chegar lá, imprimir e entregar àquela família para depois poder contactar, e adivinhem quem recebe a chamada ou quem lê o e-mail. Protocolos de colaboração. IPO de Lisboa e IPO do Porto. Somos nós que estamos a aprender com eles. Porquê? Porque os IPOs têm um histórico muito maior sobre cuidar das pessoas, sobre a experiência dos utentes, a experiência dos pacientes. É? E nós precisamos de aprender com eles para depois levarmos tudo isso para as outras ULS. Algumas estão a fazer um trabalho magnífico, não vou citar para não ser injusto, mas algumas precisam de mudar um bocadinho a forma como estão a cuidar de nós, e nós temos uma obrigação em relação a isto. E isso é algo que nós temos muito para aprender, que é, se nós não cuidarmos de quem cuida de nós, se nós não cuidarmos dos profissionais de saúde, eles vão fugir, eles vão-se embora. Nós precisamos cuidar deles para que eles fiquem e que cuidem cada vez melhor de nós. O LS de Coimbra e o LS Santo António foram das primeiras a acolher esta ideia da experiência de paciente, e estamos a colaborar com eles. Coimbra tem um número grande de centros de referência, estamos a trabalhar com eles, Santo António também, mas aquilo que nós queremos é que haja uma uniformização da humanização dos cuidados de saúde, e estamos também a colaborar com todas elas. Depois temos um protocolo assinado com a Faculdade de Medicina de Lisboa e outra com a Faculdade de Medicina do Porto, para podermos, por um lado, aprender sobre, não é medicina, é sobre como é que eles olham para as pessoas com doença rara e como é que nós achamos que eles devem olhar para as pessoas com doença rara. Por exemplo, como é que se comunica uma doença crónica a uma família? Como é que se comunica uma doença rara para uma família? Quase todos sabem qual é o passo que aquela pessoa ou aquela família vai dar quando sai daquele gabinete. Vai ao Dr. Google. Se nós recebermos alguma informação um bocadinho adicional da forma como nos foi comunicada, se calhar já não vamos tão rapidamente, ou se calhar podemos ir, mas se calhar com uma ideia um pouco mais crítica em relação àquilo que vamos ver que o Dr. Google nos responde. Com as ordens profissionais, temos protocolos com os farmacêuticos, com os biólogos, com os médicos, que estão mais avançados. Nós, neste momento, já estamos fazemos um conjunto de iniciativas para que eles nos ouçam, percebam quais são as necessidades das pessoas com doença rara, e portanto, partilhamos isto com os profissionais e, ao mesmo tempo, eles depois vão partilhar connosco como é que estão a fazer isto. Por exemplo, no caso dos farmacêuticos, nós temos as farmácias comunitárias. Grande parte deles não têm ideia do que é isto. Olha, eu agora fui diagnosticado com isto, ou o meu filho foi diagnosticado com isto. Eles saberem um pouco o que é que podem fazer. Não precisam ter uma resposta imediata. Precisam é de saber onde é que vão procurar informação para depois poderem ajudar estas famílias ao longo do tempo. E isto está a ser feito com estes. Os nutricionistas e os médicos dentistas estamos a começar. Por exemplo, não sei se é o caso, penso que não, mas algumas patologias, imaginem quando as pessoas têm dificuldades cognitivas, como é que se vai tratar os dentes de uma criança ou de um jovem destes que não consegue estar 20 minutos sentado numa cadeira de dentista? Não é? Se calhar não é da mesma forma que se vão tratar todas as pessoas, então nós precisamos trabalhar isto com os médicos dentistas, utilizar um cheque dentista para as doenças raras,
Pode ser uma boa ideia, estamos a trabalhar nisso e depois vamos ter que falar, obviamente, com os governos. Faltou-me dizer dos psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros, estamos no caminho, ainda não estamos lá, mas eles têm interesse e nós também, e portanto vamos chegar lá. Depois, fazemos parte do Conselho Nacional das Alianças da Eurordis, fazemos parte da RD Internacional, Rare Disease International e da Rare Disease Day, que é o Dia Mundial das Doenças Raras, e que nós somos co-organizadores. A RDERA é o Programa Europeu de Financiamento de Investigação e, portanto, nós fazemos parte do National Mirror Group. E, pegando no tema do Plano de Ação para as Doenças Raras, eu não sei se têm ideia, mas nós, desde fevereiro, estamos com o governo em gestão. Nós lançamos, entregamos o plano à Sra. Secretária de Estado e depois entramos em gestão. Portanto, ainda não temos isto nem publicado, nem temos a comissão de acompanhamento e não temos nada disso. Eu já lá chego a seguir, mas o que nós dissemos foi, olha, então, e se a gente começar a falar com as OLS para começarmos a trabalhar isto? Porquê? Entramos agora, tivemos eleições, nós agora vamos ter um governo, não sabemos exatamente ainda quando, esperemos que seja mais rápido do que mais lento, mas depois chegamos ao final de junho, vamos de férias e voltamos em setembro. E em setembro a gente, então agora em setembro vamos pôr o plano em ação. Epá, mas agora vamos ter as autárquicas. E depois das autárquicas, epá, mas agora vamos ter o Orçamento de Estado. Portanto, os políticos estão muito ocupados. Então nós temos que fazer a nossa parte de pôr isto a funcionar, mesmo que eles estejam ocupados. Porque a questão do plano não depende apenas do Governo Central. Depende muito mais das organizações locais. Eu já vou detalhar isso. E então nós começamos a fazer isto, trabalhar com a OLS do Algarve e com a OLS do Médio Tejo, para além das outras, que também têm interesse, nomeadamente Coimbra e Porto, mas estas são, para nós, particularmente importantes, são daquelas, como as doenças raras, que normalmente ninguém fala delas. E então tem muito mais interesse em garantir que isto está a ser desenvolvido também com eles. Esta informação que eu partilhei convosco só faz sentido se ela for útil para as pessoas com doença rara, para as famílias. Senão não faz sentido nenhum. E isto só é feito e todo o resultado os parabéns são para as associações que estão a fazer e para todos os associados das associações que estão a fazer este trabalho. Por isso, se pudermos, se tiverem alguma pergunta, se não tiverem, continuem a interromper como têm feito até agora. Não estejam à vontade. Por isso, se pudermos trocar, então, por favor. Pronto. Falamos um pouco sobre o plano de ação das doenças raras, que foi algo que nos demorou algum tempo conseguir, mas estamos no bom caminho. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que o desenvolvemos? Quais são as diferenças que existem agora relativamente ao passado? Quais são as expectativas que devemos ter? Como é que cada um de nós pode participar? E, por último, que resultados é que podemos esperar? Lembra-se da rotunda? Muitas das vezes, o doente está no centro, tal, não sei quantos, nós tivemos em Portugal um plano, em 2008, plano nacional, aliás, fomos dos primeiros a apresentar um plano para as doenças raras, na Europa. Os primeiros. Não sei se conhecem os resultados da aplicação desse plano. Mas depois a seguir, em 2015, tivemos uma estratégia. Como o plano não foi exatamente, os resultados não foram exatamente aqueles esperados, fizemos uma estratégia. Damos o nome e vamos agora trabalhar. Em 2015 saiu uma lei do cartão da pessoa com doença rara. Há aqui alguém que já ouviu falar no cartão da pessoa com doença rara? Tem. Boa. Aqueles que não têm, dizer-vos duas coisas. É muito importante que o peçam. Ok? Liguem para a Palmira que ela vos vai dar um post-it de porquê que é importante e como é que dizem ao médico. 5? Tá. Boa. E isso é muito importante porque cada um de nós, se tiver necessidade de ir a uma urgência, aquilo explica o que é que se tem que fazer com aquela pessoa com a doença rara. E é essa a principal razão para a existência. A segunda é, se nós tivermos isto
bem registado no sistema. Quando houver um estudo, o médico pode dizer, falar com as famílias para participar. Mas se ele não disser nada, estas pessoas vão aparecer também como possíveis e qualquer médico poderá falar com estas pessoas. Isto é muito útil para o país nós termos isto. Lembra-se da questão dos ensaios clínicos? Isto vai ser muito importante e o cartão da pessoa com doença rara vai ser extraordinariamente importante. O desenvolvimento. Em janeiro nós falámos com a senhora Secretária de Estado na altura e dissemos nós precisamos de 5 ministérios envolvidos nisto. Em maio saiu o despacho, em setembro começamos a trabalhar, em março, entretanto o governo mudou, em março de 2024 o governo confirmou, portanto já a nova Secretária de Estado, já a nova Ministra confirmou que este grupo de trabalho era para continuar e era para concluir, e depois em novembro a primeira versão foi colocada em consulta pública, continuamos a receber comentários até já era fevereiro, no início de fevereiro, e nós dissemos, nós temos que terminar com isto, temos que pôr, senão não aprovamos, deixa de ser 2025, 2030. Então ele foi entregue à Secretaria de Estado em fevereiro. Também em fevereiro nós fizemos o lançamento. O próprio plano diz que isto é para ser feito descentralizado, então nós quisemos fazer o lançamento no Algarve. Depois, quais são as grandes diferenças entre isto e o que está para trás? As primeiras é que isto envolve 5 ministérios, depois que envolve, isto é, que as associações de doentes estão presentes em todo o processo, está focado, se o lerem, porque eu aconselho que o leiam, está focado na pessoa, nas pessoas, junta muito a medicina geral e familiar e os especializados, isto é, trabalhar de uma forma mais abrangente em termos de saúde, mas também todos os outros. Tem lá uma particularidade que é, quando nós precisamos que aquilo avance e está pendurado na Câmara Municipal, está pendurado no Ministério X ou no Ministério Y, ao fim de 15 dias, aquilo tem que subir. Okay? Ao fim de 15 dias, aquilo tem que subir. Mas só vai subir se nós formos chatos. Dissermos, e agora já subiu? E agora já está? E agora já está? E se não estiver, aquilo tem que subir. E vai até o Conselho de Ministros. Envolve também a genética, que é muito importante, 80%. Envolve também a saúde mental e envolve uma outra coisa que é o impasse diagnóstico. Se não sabemos, isto é, quando há ali dúvidas, tem que se reunir aquela cohorte de profissionais, cohorte, talvez não seja a palavra certa, mas todos os profissionais envolvidos para que aquilo se tente avançar mais. Depois, um enquadramento muito mais integrador, depois está dividido em 4 pilares. Tem uma outra coisa que é também interessante, que não tinha, que é o Conselho de Jovens. Nós temos que ter muita atenção, eu ouvi falar aqui muito sobre a questão da comunicação com os jovens, o Conselho de Jovens está integrado. Depois é dividido em 4 pilares, os centros de referência e outros centros de cuidados, vai haver uma alteração aos centros de referência, melhor para nós queremos. Depois a questão do registro, codificação e o cartão da pessoa com doença rara. Depois um capítulo destinado à investigação e um último de formação e informação que também queremos. Depois tem a tal questão das 25 medidas prioritárias. E isto é muito importante porque nós precisamos de medir, isto já foi feito, não foi feito, está mal, como é que se corrige, etc., para que todos os anos consigamos melhorar. Falta-me dizer isto, que vai ser o tema, a questão das 25 medidas vai ser o tema do próximo Conselho Científico, que é como é que nós vamos conseguir monitorizar isto para garantir que as coisas são feitas. Expectativas, desde logo que se cumpra a legislação, não é? E só vai ser cumprida a legislação se nós estivermos lá a perguntar, então e agora? E se tiverem dúvidas, liguem para nós que a gente vai partilhar convosco. Tem várias ferramentas digitais, portanto, a evolução da parte digital ocorreu e nós vamos ter aqui uma forma de conseguir controlar isso e especialmente a ligação com a sociedade em geral, não apenas com as empresas farmacêuticas, mas também com todas as outras. Eu estive este ano, em vários hospitais fora de Portugal e num deles eles tinham uma parede enorme com uns cartõezinhos, balõezinhos com o nome das empresas. E tínhamos desde o Joaquim Silva,
oficina de automóveis limitada à Cepsa ou à Repsol. E bancos e não sei quantos. Porquê? Porque a oficina que entregou, que ofereceu 700 euros, porque ofereceu um banco de um corredor. E a Repsol que ofereceu, se calhar, uma cadeira uma a ressonância magnética, obrigado, por exemplo. Não é? Mas estão lá todos. E com o mesmo tamanho. Não há maiores nem menores. Não há todos. Para terminar, como é que nós podemos participar? Se nós tivermos, quanto maior a expectativa, maior é o tombo, não é? Quanto maior a expectativa, maior é a possibilidade de nós. Mas nós aqui temos que ser termos uma expectativa muito alta, porque se nós quisermos acertar no 10º andar, vamos acertar no 5º. Mas se quisermos acertar na Lua, se calhar vamos acertar no 10º andar. Portanto, se não tivermos as expectativas bem altas, isto não vai acontecer agora. Qual é a diferença entre esperança e esperançar? A diferença entre esperança e esperançar é o R do esperançar significa com trabalho. Se nós não fizermos nada, só de esperança não vamos ter resposta. Nós temos que trabalhar e garantir que isto é para acontecer. Isto vai acontecer se nós trabalharmos ao nível regional, ao nível local, com os centros de saúde, com os hospitais, com as câmaras municipais, com as autoridades de segurança, etc. Porque as câmaras são quem garante a questão das escolas, a acessibilidade, etc. As unidades de saúde, de cuidado, as unidades de cuidados primários são aquelas que estão mais próximas de nós. As farmácias são aquelas que estão mais próximas de nós. E, portanto, nós temos que garantir todo este ecossistema a funcionar para garantir que o plano funcione e funcione ao nível local, ao nível das unidades locais de saúde. Portanto, o contacto com as associações de doentes e com a plataforma Saúde em Diálogo, no caso das doenças crónicas e das doenças raras, como é o nosso caso, são absolutamente críticas. E, portanto, participação. Recordam-se do e agora? Se nós não perguntarmos e agora já está, nunca vai acontecer e, portanto, nós temos que perguntar e agora já está. Depois, se calhar, se tiverem dúvidas, liguem-nos as vezes que forem que nós vamos tentar ajudar. E obrigado pela vossa atenção. Então, se a Palmira é a super mulher, o Paulo é o super homem. Fantástico, muito obrigada por tanto trabalho. E nós, associações, faremos o melhor, não é? Para nos juntar a este comboio, já vai andar. E ainda bem que estava a liderar, porque é muito importante ter uma pessoa como o Paulo, generoso, simpático e assertivo. E está sempre ali a perguntar, e já está, como é que está? Sim, muito, muito interessante este grupo, muitas ideias, e vais ter que me explicar porque é tanta emoção. Obrigada. Há alguma questão? Claro que esta comunicação não é só ENF, não é? Mas é para explicar tudo o que une estas pessoas com doenças raras e como é que também os doentes com ENF podem aproveitar de todas estas iniciativas. E, portanto, se alguém achou alguma destas iniciativas interessante ou quer mais esclarecimentos, por favor, temos os contactos. Eu esqueci de dizer isso e obrigado, Isabel. Porque é que é tão importante a participação da APMN e cada um? Imaginem que há um medicamento para ser aprovado para a neurofibromatose. Que por acaso nem sei se existe. Né? Obviamente. Uma coisa é uma pessoa com neurofibromatose dizer que precisa. Uma coisa mais forte é ser a APNF a escrever com o conhecimento daquela pessoa. Mais importante ainda é uma associação que tem 49 associações e que representa 600 mil pessoas em Portugal. São as pessoas com doença rara. Quando nós agora pedimos uma reunião com o Ministro, uma reunião com o Secretário de Estado, essas reuniões acontecem. E acontecem porque todos vós fazem parte desse peso. Se isso não acontecesse, e é por isso que é tão importante. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, mas é por isso que é tão importante estar associado a isto convosco.